Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso Perguntas e Respostas da Neutrid. Eu só queria, então, passar para vocês aí os nossos próximos eventos. No dia 12, às 17 horas, nós vamos ter um workshop de introdução ao uso do Neutrid. Nós temos também um curso de produtividade pessoal, nós já estamos ali na aula 4. E no dia 18, às 14 horas, nós vamos, então, ter o webinário Você Mais Produtivo com o Neutrid, com participação aí de alguns usuários da Neutrid, e vale a pena participar com a gente para vocês conferirem aí. Hoje nós vamos, então, tratar das perguntas. A primeira pergunta ela foi do Silviano. Como usar o sistema para tarefas que são concluídas sem ser no dia? Então, essa foi a pergunta do Silviano. O nosso CEO, o Glauco, ele deu a seguinte resposta. A forma que utilizo em tarefas que levam mais de um dia é dividir essa tarefa em várias tarefas diárias. Isto é, eu duplico e crio parte 2, parte 3, etc. Assim, todo dia, eu inicio e concluo a tarefa do dia, executando uma parte do todo e me aproximando do objetivo final. Então, ele pega a tarefa, e se ele já tem ciência que ele não vai conseguir completar tudo no dia, ele duplica e coloca parte 2, parte 3 diante da necessidade. Agora, se ocorreu, da tarefa era do dia anterior, por algum motivo não pôde concluir e foi para o dia seguinte, é possível concluir a tarefa e editar o dia voltando para o dia anterior. O sistema permite fazer isso na medida da necessidade. A segunda pergunta foi, então, da Rosângela. Como manter-se produtivo? Como planejar a médio e longo prazo? A resposta do CEO Glauco. A primeira coisa que devemos ter em mente é que não seremos produtivos todos os dias. Haverão dias ruins e não produtivos. O que acredito ser importante é conseguirmos ser produtivos na maioria dos dias. Para isso é necessário desenvolver bons hábitos, ter organização, praticar metodologia tríade e aprender a focar. Sobre o planejamento de médio e longo prazo, é realmente difícil de fazer. Até porque as circunstâncias, muitas vezes, mudam frequentemente. O meu planejamento de longo prazo é bem macro. O de médio prazo, já um pouco mais detalhado, e o de curto prazo e curtíssimo prazo, mais específico ainda. Um hábito que tenho é semanalmente revisar meu planejamento inteiro. Então, estou sempre com o planejamento atualizado. Agora, as minhas considerações. O método, ele é a estrutura lógica de um caminho a ser seguido para se chegar num resultado. Então, quando aplicado esse método, quais são as bases para a gente ser produtivo e se manter produtivo? Eu diria que ter a ferramenta, uma ferramenta onde você está centralizando as suas atividades, o seu planejamento, as suas prioridades. Você ter um método de produtividade. Então, o método TRID é um método de produtividade pessoal e profissional. E você treinar, então, o seu cérebro para ter um mindset produtivo, o que o Christian chama de Mind Pro. Então, uma mentalidade voltada para a produtividade. Como ser produtivo? 3 pontos para a gente levar em consideração. Dar sentido para o tempo. O que seria dar sentido para o tempo? É você classificar o tempo. Quando você classifica o tempo entre importante, urgente e circunstancial, o importante é aquilo que realmente importa para você. Você quer usar o seu tempo nessas atividades. O circunstancial é aquilo que não importa para você, é aquilo que está contra a sua plena vontade, o indesejado, aquilo que você faz, mas gostaria de não gastar o seu tempo para fazer. Ou seja, não te pressiona. Você tem prazo para fazer, mas você não gostaria de usar o tempo. É tudo aquilo que se perguntasse, eu estou vendo que você está fazendo isso, mas você gostaria de gastar o seu tempo fazendo isso? Você não. Sem sombra de dúvida, não. Então, circunstancial é uma anomalia no uso do tempo. E o urgente é tudo aquilo que estressa a gente, pressiona, precisa da nossa atenção imediata.
é literalmente um problema, né? Uma emergência, e a gente precisa de uma atenção imediata. Quando a gente classifica, é possível da gente analisar qual a causa, a razão de eu ter tido essa urgência na minha vida, esse circunstancial na minha vida, para começar a traçar estratégias para reduzir essas duas esferas, já que o importante é onde a gente quer dedicar o tempo. Segundo, realização, evoluir, é definir meta, uma meta com muita clareza. Por exemplo, a minha meta crucialmente importante desse ano, o meu QFA, o meu Quero Focar do ano, é aprender a linguagem de programação em Python, para mim, no futuro próximo, ser um programador. Então, essa é a minha meta. A minha visão de futuro, eu me vejo fazendo programações, né, sendo desenvolvedor, e depois aprendendo outras linguagens. Mas a minha meta mais importante nesse momento em relação aos papéis tem a ver com esse aprendizado. E, por fim, a lista de prioridade do dia, para que a gente possa realmente fazer uma coisa por vez. Mais um detalhe, é importante a gente equilibrar o consumo de energia com a recuperação da energia. Fazer pausas a cada 90 minutos no máximo, porque a nossa energia ela vem sendo gasta de maneira linear e naquele momento a gente deveria fazer uma pausa para recuperar energia, já que a gente está consumindo energia executando algo que estava ali previsto para ser feito. É ter clareza mental e a gente ter momento realmente de descarregar as atividades na agenda. Ter momentos para priorizar, planejar, refletir, analisar os nossos dados. Agora, em se tratando de planejamento médio e longo prazo, eu sigo o modelo da tríade do tempo. Aquele mesmo modelo do planejamento anual, eu considero ele para o planejamento que seja para 10 anos, 20 anos. Então, se eu estiver refletindo sobre o planejamento de médio e longo prazo, eu penso sobre a minha identidade, papéis, equilíbrio e missão. As metas para o período, então metas conectadas a esses papéis, conectadas ao equilíbrio e à missão. Estabelecer janelas temporais, períodos no ano, que são importantes ali, seja uma semana, seja as datas comemorativas, férias, e a reorganização pessoal, que são os ambientes físico, lógico e do conhecimento, e a revisão da taxonomia. Próxima pergunta foi do Gerson. Posso usar o Neutrid para gerenciamento e versionamento dos meus documentos? O CEO Glauco respondeu o seguinte: se ele entendeu a pergunta, o sistema não foi feito para essa finalidade. Em breve iremos lançar um controle de documentos para os projetos como forma de melhorar a organização dos mesmos. Quando a gente fala, então, dessa gestão de conhecimento, é importante a gente levar em consideração as ferramentas hoje que existem no mercado para fazer essa gestão. Pulpo, Google Drive, OneDrive, tem o Dropbox, tem o Evernote. Então, são ferramentas aí para ajudar na gestão do conhecimento. Quarta pergunta. Essa pergunta também foi do Gerson. Posso usar o Neutrid para gerenciar e acompanhar as atividades das minhas equipes, gestores, bem como os indicadores que eles precisam nos entregar? A resposta do CEO Glauco: sim, eu utilizo o Neutrid para o acompanhamento das minhas equipes de forma macro e também para acompanhar as tarefas que eu delego para membros da equipe. Dando o exemplo dos indicadores, todo início de mês, eu disparo um processo que criei, que geram as tarefas para os responsáveis preencherem. Atualizar os indicadores funciona muito bem com a maioria dos colaboradores. Com algumas, às vezes, é preciso ter uma cobrança. Mas com o Marcelo, por exemplo, eu nem falo nada, roda perfeito, o que me economiza muito tempo. Então, ele starta um processo, esse processo dispara as tarefas na agenda dos responsáveis, e aquilo ali, ele precisa fazer a gestão para ter o quê? A alimentação dos indicadores que ele precisa acompanhar, e a tarefa valida para ele que foi feito, se está atrasado, e tudo isso vendo dentro do Neutrid. Agora, a minha contribuição. Existe uma tela do Neutrid, que é a tela da execução, que vai ser o nosso Kanban. Não iniciado, que é o a fazer, em execução, que é o fazendo, finalizado, que é o feito, e tem uma coluna do aguardando,
que é aquilo que foi pausado por algum motivo. A pessoa começou a fazer e ela precisou interromper a execução por algum motivo. Vamos citar um exemplo. Departamento de RH, o departamento pessoal. O funcionário ficou de trazer a documentação devido a um processo de contratação. Só que ficou um documento pendente. Eu não posso concluir essa tarefa porque esse documento está pendente. A gente pausa a tarefa e ela fica nessa coluna do aguardando. No canto direito, vão estar todas as reuniões, tudo que tem hora marcada. Aqui em cima, tudo funciona como filtro. Então, eu posso ver a agenda de um colaborador específico, de uma equipe, por projeto. Indicadores. Nós temos no Neotrid vários relatórios de produtividade. Esses relatórios vão entregar aí como que está o nível de estresse da equipe, de desperdício de tempo, que é o circunstancial, o quanto a equipe está conseguindo focar no importante. Relatórios para comparar o planejamento versus a execução. Então, tem vários relatórios aí para realmente mostrar como que a equipe está sendo produtiva. E também um relatório de alocação. A gente tem ali uma tela de planejamento, onde vai ter a alocação, mostrando o quanto a pessoa está ocupada, para justamente também mostrar a disponibilidade, né? A quinta pergunta foi do Felipe. Posso integrar o Neotrid ao Microsoft Planner? É possível? Nesse momento, talvez seja possível, se a gente levar em consideração esse site aqui, ó, IFTTT. É um site de automação, e aí tem que conferir se é possível fazer essa automação. Diretamente através do Neotrid, nesse momento não. Outra informação, né? Quando a gente quer melhorar a produtividade, nós temos um teste para avaliar a produtividade desse momento atual. E depois a gente pode refazer o teste com a utilização do Neotrid e comprovar o quanto que a equipe se torna uma equipe de alta performance, quando seguindo aí a metodologia, mais a utilização da ferramenta Neotrid no dia a dia. Como posso usar o Neotrid para controlar e tratar as informações para atender a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi uma pergunta do Gerson. O CEO Glauco falou o seguinte: é possível criar um projeto ou um quadro Kanban e gerenciar as atividades que precisam ser desenvolvidas para o atendimento da LGPD. E a minha contribuição aqui também dá para criar um processo. Dá para deixar ali um processo estruturado, sempre que precisar, está lá o modelo para ser usado. A próxima pergunta é do Márcio. Está previsto uma nova atualização do aplicativo, do app? E aí o CEO Glauco respondeu o seguinte: sim, já era para termos liberado uma nova versão, mas tivemos alguns contratempos. Atualmente estamos testando uma nova versão e em breve iremos divulgá-la. A minha contribuição em relação a isso, eu já estou até com o aplicativo instalado, a gente está fazendo os testes, está na fase final aí mesmo, né? Eliminando alguns bugs, e tem algumas novidades bem bacanas. Tanto da parte de indicadores, né, os indicadores da tríade do tempo, indicadores em relação à quantidade de atividade, volume de horas. O dashboard está bem bacana, então já está saindo aí para vocês a nova versão do aplicativo. Oitava pergunta, a gente está caminhando aí para o final, tá, pessoal? Estou começando a utilizar o Neotrid agora e gostaria de saber como extrair o máximo da ferramenta. Uma pergunta do Lucas, então. O CEO Glauco, ele respondeu o seguinte: o primeiro conselho que dou é ler o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, para se aprofundar sobre a metodologia e criar uma base teórica. Depois é utilizar muito a ferramenta. O Neotrid é capaz de proporcionar resultados incríveis para as pessoas, mas é preciso utilizar a ferramenta. Registrar as tarefas e compromissos. Iniciar com o planejamento de 3 dias e depois o planejamento semanal. A minha contribuição é: existe um workshop do Neotrid, então, workshop de introdução ao uso do Neotrid. Ele acontece às sextas-feiras, às 17 horas. Então, nessa sexta, né, amanhã tem, e aí só daqui 15 dias. E aí, se quiser participar, basta entrar em contato ali com o suporte,
que eles disponibilizam aí o link para poder participar do workshop Introdução ao uso do Neotrid, onde a gente traz ali, de forma customizada, várias dicas práticas para aplicar na ferramenta. E temos também um curso de produtividade pessoal da Neotrid, que é o nosso curso mais completo, que vai abordar a metodologia da TRID aplicada ao Neotrid, com 5 aulas ali ao vivo, e também tem as aulas gravadas. Nossa última pergunta, então, enviada pela Kelly. Eu preciso sempre iniciar e concluir uma tarefa? Como faço para editar o tempo se esqueci de finalizar uma tarefa? O CEO Glauco respondeu o seguinte: não é obrigatório iniciar, pausar, né, para concluir uma tarefa, mas é uma boa prática, e eu concordo plenamente. Mensurando o tempo de execução, ou seja, iniciando e concluindo, porque aí vai saber o tempo real gasto para fazer aquela tarefa, conseguimos ter dados melhores para analisar como estamos gastando o nosso tempo. E assim, tomarmos decisões mais assertivas. Se você esqueceu de finalizar e passou muito tempo, é possível editar. E aí eu vou mostrar como fazer essa edição. Como que é possível, então, editar a tarefa quando ela já foi concluída. Então, vamos fazer justamente isso. Então, aqui eu estou com uma tarefa para ser feita. Então, eu posso iniciar, pausar e posso também concluir imediatamente. Quando eu já concluí e eu quero alterar o tempo, eu posso vir aqui, ó, e editar aqui dentro. Só é possível editar esse tempo após a tarefa concluída. Quando eu salvo, ele vai ter esse tempo de execução lá, que eu editei. Então, de forma prática aí, método é muito importante a gente levar em consideração qual método que a gente está usando, porque muitas vezes o problema está no método. E aí a gente pode, sim, reforçar as fases do método, né? A fase da identidade, a fase das metas, planejamento, organização e execução. Pessoal, como já dizia Peter Drucker, né? Não comece pelas suas tarefas e nem pelo planejamento. Comece sabendo para onde está indo seu tempo. Controle seu tempo e corte demandas improdutivas desse tempo. Urgente e circunstancial são demandas improdutivas no uso do tempo. Se a gente começa a classificar, em algum momento a gente analisa e começa a entender o que está causando. E começa a criar atividades de antecipação, processos, maneiras realmente da gente não entrar tanto na urgência e no desperdício do nosso tempo. Para quem quer explorar ainda mais o Neotrid, para ser mais produtivo, temos então o aplicativo, o nosso app, temos integração com o Outlook, do Office 365, e também com o Google Agenda. E aplicamos aí também toda a metodologia da TRID do tempo. Ficam então os contatos da Neotrid. Caso tenha alguma dúvida que não foi respondida, basta enviar para a gente. Eu vou agradecendo então a presença de todos e até uma próxima